Pessoal, olha só, primeira coisa, essa decisão do Moraes que causou muita repercussão hoje de manhã, Moraes barra pedido de extradição da Espanha após recusa sobre Oswaldo Eustáquio. A questão é o seguinte, alguns juízes na Espanha estão se recusando a extraditar o fugitivo da justiça brasileira, o golpista Oswaldo Eustáquio, aqui pro Brasil. O que o Alexandre de Moraes fez? Ok. Então, já que esse cara cometeu um crime aqui no Brasil e vocês se recusam a mandar esse vagabundo criminoso para o Brasil, então é o seguinte, tem um búlgaro aqui que a justiça da Espanha está pedindo para que o Brasil extradite esse sujeito. Então, já que a justiça espanhola não colabora com a brasileira, tá? Já que o Estado espanhol não colabora com o brasileiro, então para que o Brasil vai colaborar? Agora, os bolsonaristas já estão criando uma mentira a respeito disso, porque é o seguinte, o búlgaro é bandidão mesmo, é traficante de drogas e tal. Eles estão falando como se o Alexandre de Moraes estivesse aliviando a barra do búlgaro, e não é exatamente isso. O búlgaro está preso, cumprindo pena aqui no Brasil. Pessoal, mas eu queria seguir aqui, porque são muitos assuntos. Pablo Marçal sofreu um dia tenebroso na justiça ontem, tá? Então, eu começo com um processo trabalhista, que justiça condena Pablo Marçal por morte de prestador de serviço. Então é o seguinte, o Pablo Marçal montou um evento dentro do Alphaville de São Paulo, e a vítima, Celso Guimarães Silva, sofreu um acidente fatal, recebeu uma descarga elétrica e caiu de uma altura de 4 metros. Chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Barueri e não resistiu aos ferimentos. Segundo apurou a CNN Brasil, a empresa Marçal Participações LTDA, limitada, deverá pagar R$1.346.000 à família da vítima por danos morais e materiais. Além disso, um pagamento de R$564.000 à esposa de Celso para custear o tratamento psiquiátrico e reparar os danos morais pela perda. Isso aqui é só a condenação trabalhista. Agora, tem o outro assunto, que foi a condenação que ele levou, aliás, a denúncia oferecida, ainda não é uma condenação, é uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, pela aquela canalice que ele falou para a Tabata no debate. Então, lembremos, no debate, abre aspas aqui para o Marçal, ele disse para a Tabata: eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a minha família ajudou ele, e ele deixou o alcoolismo. Já o pai da Tabata, ela foi embora para Harvard, e o pai dela deixou o pai dela aqui no Brasil, que acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo se vencer, afirmou o Marçal na ocasião. À época, Tabata desmentiu o Marçal, chamou o ataque de nojento e perverso e afirmou que estava no Brasil quando perdeu o pai aos 17 anos. O crime aqui é de difamação, tá? Enquanto eu tô falando isso, o Bozo já entrou na tela, né? Andando no hospital sem camisa e tal. Por quê? Que o vídeo tá corrido, são muitos assuntos. A questão aqui é a seguinte: me chamou a atenção que todos os auxiliares dele usam máscara. Olha lá, o pessoal do hospital. E, aliás, a cirurgia foi performada por pessoas que estavam de máscara dentro da sala, como toda cirurgia. E por que eu relembrei isso aqui? Esse vagabundo, durante a pandemia, trouxe o segundo foco de infecção para o Brasil. Teve um primeiro foco, que foi numa festa em Fernando de Noronha, o negócio de Gabriela Pugliese e tal. E o segundo foco foi o Bozo, que trouxe um avião carregado de gente infectada com Covid. E é o seguinte, chegou lá no Palácio do Planalto, orientação mundial já era de se usar máscara para evitar o contágio e tal, e ele fazia chacota com isso, ele proibia, já tinha notícias de bastidor que ele proibia todo mundo de usar máscara. Vocês lembram que saiu essa notícia da Mônica Bergamo, dia 7 de julho de 2020. Máscara é coisa de viado, diz Bolsonaro na frente de visitas. E depois porque isso até então era bastidor. Agora, depois ele se gravou, tem um vídeo dele se gabando ali com o pessoal, era um evento, ele montou uma festa ali dentro do palácio com forrozeiros ali que o apoiavam, e falou mesmo: olha, aqui é proibido usar máscara. Mas já se tinha informação de que ele tinha proibido, dentro do Palácio do Planalto, o uso de máscara. E ele sabe, e os advogados sabem, vai ser condenado. Ele admite as reuniões e diz assim: eu só conversei sobre uma interpretação constitucional. Mas que interpretação constitucional? Teve uma eleição. Assim como em 2018 a sociedade disse o seguinte: queremos Bolsonaro, não importa por que razão, a sociedade de 2022 falou assim: acho que não queremos mais não, acho que nós vamos botar o outro. Qual? Bota aquele lá mesmo. Quem é? É o Lula. O voto de segundo turno é um voto de negação, eu não quero mais esse cara. Então é uma sociedade muito dividida, como aliás é nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Mas o fato é, a maioria disse: não queremos mais, vai o Lula. Aí ele pega e faz reunião para saber o que faz para resolver. O que faz para resolver o quê? Resolve se você vai entregar a faixa ou não. Bem, e aí, por falar em Estados Unidos, eu queria falar um pouco do outro boçal, né, que está causando muito. Primeiro, cometendo ataques contra a liberdade de cátedra, contra a independência do ensino dos professores. Então, ameaçando, congelando recursos de universidade que não faz o que ele quer, que bota professor na linha do que ele quer.
Olha, isso é um retrocesso de 200 anos na história dos Estados Unidos, tá? E aí hoje tem uma matéria que tá no Valor Econômico, foi traduzida, mas ela é originalmente do Financial Times. Estados Unidos estão se tornando um estado policial. E aí eles retomam aquele caso da deportação. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles pegam as pessoas imigrantes, simplesmente colocam no avião sem processo, sem dar oportunidade de defesa para aquelas pessoas, e enviam essas pessoas em voos para El Salvador. E aí elas vão para aquele campo de concentração, lá é a maior prisão do mundo, daquele Nayib Bukele e tal. E o programa 60 Minutes já averigou, foi atrás, mas peraí, essas pessoas que eles estão falando que são bandidos perigosíssimos, traficantes, elas são mesmo? Ou são só imigrantes que eles catam na rua e mandam? Não, só 75% não tem qualquer acusação ou condenação criminal. E aí, tudo isso envolve um problema gravíssimo relacionado ao Estado Democrático de Direito, porque olha só, ele invocou uma lei que é do século XVIII, que é a Lei do Inimigo Estrangeiro. E aí ele trata essa questão de imigração como se fosse uma invasão do país por tropas. Essa lei foi criada para questão de exércitos estrangeiros e tal. Mas ele coloca como se a questão da imigração fosse um exército invadindo os Estados Unidos, o que já é uma coisa bastante duvidosa, né, para se dizer o mínimo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: um juiz de primeira instância falou, não, pode parar, o jeito que você está usando essa lei é uma forma inconstitucional, essas pessoas precisam ter um processo administrativo, elas têm que ter direito à defesa, a questão da permanência delas e tal. Mandou voltar o avião. E o Trump falou, não, o avião pode ir, desobedeceu a ordem judicial da primeira instância. Isso foi parar lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, e a Suprema Corte, por 9-0, disse, olha, o governo dos Estados Unidos tem que trabalhar para retornar. É um caso de um imigrante específico, tá? Um cabeleireiro. Esse sujeito tem que retornar aos Estados Unidos. E o Trump simplesmente ontem lá com o Nayib Bukele falou, não, nós não vamos fazer nada para retornar. Novamente, dando a entender que vai desobedecer a ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos, dizendo, olha, agora isso aí está nas mãos de El Salvador. Eu não tenho como interferir na soberania de El Salvador. Sendo que o cara é um fantoche dele. E aí vejam a gravidade, tá? Só para concluir esse assunto. O jornal fala que os viajantes estrangeiros que forem aos Estados Unidos precisam ficar atentos. Eles também poderão ser detidos sem possibilidade de apelo. E os próprios americanos também deveriam se preocupar. De forma casual, Trump disse a Bukele que também o Bukele precisa construir novas prisões de segurança máxima porque ele está pensando em deportar cidadãos dos Estados Unidos. Aí você fala, nossa, mas cidadão dos Estados Unidos não vai ser deportado, porque aí tem a lei Quem falou que se ele desobedece decisões judiciais, inclusive essa situação de que o estrangeiro lá passou a ser um nada, ou seja, não é um sujeito de direitos, não tem... Quando vê, você pode entrar nos Estados Unidos legalmente, eles falarem que você é um criminoso, você pode parar numa prisão perpétua lá em El Salvador. Então, desabou o número de turistas europeus. Isso aqui é uma matéria do Financial Times mostrando como que está a questão do turismo nos Estados Unidos. Quem vai querer visitar um lugar desses só desinformado. Porque quem está ciente da situação, do risco que está correndo, está com as barbas de molho. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, o Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só para a gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.